Olá a todos e a todas, alunos das nossas escolas municipais, sejam bem-vindos a mais um Educa Belém. Me chamo Celso Oliveira, sou professor de História da Rede Municipal de Ensino e a nossa aula de hoje ela está direcionada para o 7º e o 8º ano. O nosso tema, aqui no slide vocês vão verificar, é escravidão do negro no Brasil. Tá? É um tema que já tem muita coisa sendo publicada, né? Muita pesquisa a respeito. É um tema que traz muitas informações, tá, para a gente, mas o que a gente vai fazer aqui é traçar um panorama geral sobre essa instituição que vigorou aqui no Brasil durante o período colonial e o período imperial, certo? Não vamos entrar em grandes aprofundamentos. Vocês depois podem fazer uma pesquisa no livro didático de vocês, todos receberam livros nas escolas, para aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre essa instituição aqui no Brasil. Tudo bem? Vamos então para o primeiro slide. Aqui nós temos o tema, né, a escravidão do negro no Brasil. Esse tema ele consta da habilidade da BNCC para o 7º e o 8º ano. Para o 7º ano, a habilidade número 16, que diz o seguinte: analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados. Para o 8º ano, a habilidade do número 20, que diz o seguinte: identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas. Tudo bem? A gente vai voltar novamente para os slides, porque a gente precisa, para falar de escravidão aqui no Brasil, falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses aqui. Vamos lá. E eu coloquei aqui no slide um pequeno trecho de uma obra de Frei Vicente do Salvador. Foi um religioso, um jesuíta, que viveu aqui no Brasil entre 1564 e 1627. E ele disse o seguinte: os portugueses no Brasil pareciam caranguejos agarrados à praia. De fato, entre 1500 e 1530, a ocupação dos portugueses aqui se deu basicamente com o objetivo de retirar aqui do Brasil, das terras ocupadas pelos portugueses, riquezas. O primeiro contato com essas riquezas se deu na exploração do pau-brasil, certo? Ou seja, de 1500 a 1530, efetivamente, os portugueses fizeram a extração dessa madeira, muito apreciada na Europa nesse período. Era uma madeira, uma árvore da qual se retirava uma resina de cor avermelhada, que era muito utilizada no tingimento de tecidos. Então, era uma especiaria muito apreciada na Europa. A mão de obra, inicialmente utilizada pelos portugueses na retirada desse pau-brasil das matas, dessa riqueza das matas, foi a mão de obra indígena. Tá? O primeiro contato com os índios aqui no Brasil se deu, de certa forma, até harmônica, né? Eram duas culturas se encontrando, dois povos se encontrando. Havia, de fato, uma indefinição de quem era quem, né? Os portugueses, quando aqui chegaram, se admiraram de alguns costumes dos nossos índios e vice-versa. Os índios também nunca tinham entrado em contato com povos brancos. Então, inicialmente, essa relação ela foi relativamente amistosa. Mas logo os portugueses perceberam que aqui existia essa riqueza e que era necessário explorá-la, certo? O que eles fizeram então? Começaram a utilizar a mão de obra do índio, tá? Voltando aqui para o slide, inicialmente criando aqui no litoral brasileiro as feitorias. O que eram as feitorias? Eram pequenos
locais, né, onde se armazenavam madeiras, no caso, o pau-brasil, pequenas fortificações, e dessas fortificações se levava essa madeira para a Europa, para Portugal. Então, quem de fato trabalhava na retirada dessa madeira da mata e levando até essas feitorias era o índio. Em pouco tempo, os portugueses perceberam que essa mão de obra indígena, ela poderia ser cada vez mais explorada, né? E aí veio, então, o processo de escravização do índio. Voltando aqui para o slide, essa região aqui é o litoral brasileiro, do que sabia-se na época ser o Brasil. É bom a gente chamar a atenção que, na verdade, o termo Brasil é uma construção que vai ocorrer ao longo do século XVI. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não denominaram de imediato a terra ocupada de Brasil. Isso, ao longo do tempo, vai haver, de fato, essa denominação. E boa parte das tribos indígenas que habitavam o litoral, do que depois ficou conhecido como Brasil, foram exterminadas pelos portugueses, né? Nesse contato inicial com os portugueses, os brancos trouxeram doenças, houve o processo de escravização e muitas das tribos que habitavam o litoral brasileiro deixaram de existir, certo? Os índios, inclusive, ficaram conhecidos como negros da terra, para diferenciá-los dos negros que chegaram da África. E essa é uma denominação dada pelos portugueses. Vamos aqui para outro slide. Para a gente entender um pouco ainda sobre a chegada dos portugueses aqui e o processo de colonização, bem como de escravização da mão de obra negra, é necessário a gente pontuar um pouco o que é colonizar, tá? Então, colonizar, na verdade, é criar condições na terra descoberta ou ocupada pelos portugueses para que aqui se ocupasse essa terra e dela se retirasse produtos rentáveis ao governo português, tá? Então, o que fez o governo português nesse momento, nesse período? Criou as chamadas capitanias, certo? Que eram grandes faixas de terra que foram dadas para serem administradas a nobres portugueses, tá? E esses nobres portugueses deveriam fazer com que essa terra, de fato, produzisse. O produto que foi, digamos assim, escolhido para ser a nova riqueza plantada nas terras ocupadas pelos portugueses foi o açúcar, né? Com o processo de exploração do pau-brasil, essa riqueza, o pau-brasil deixou de existir. Era uma riqueza natural que tinha aqui na terra, né? Não houve o plantio, a reposição dessa vegetação, tá? Então, era necessário criar aqui as condições para produzir um outro produto que seria exportado para a Europa. E esse produto foi o açúcar. O açúcar ele seria produzido em unidades produtoras conhecidas como engenhos. Esses engenhos, depois, no século XVI, século XVII, eles surgiram em várias capitanias, em várias dessas faixas de terra, dada para a administração aos nobres portugueses, tá? A produção aqui no Brasil, colônia na época, não era destinada à subsistência, ao consumo próprio, ao consumo dos colonos aqui. Era uma produção direcionada para o mercado externo, tá? Na verdade, o objetivo era produzir lucro aqui na colônia para atender aos interesses da metrópole portuguesa. E quando eu disse inicialmente colonizar para não perder, é o que está aqui no slide, se os portugueses não tivessem feito isso, não tivessem trazido pessoas para ocupar a terra, as terras aqui no Brasil, e fizessem com que essas terras produzissem, possivelmente os portugueses teriam tido dificuldade com outras nações, que também estavam interessadas em ocupar as terras até então ocupadas pelos portugueses. Então, colonizar quer dizer o quê? Criar aqui condições para que venham pessoas, ocupem a terra, criar condições para que a colônia produza riquezas e essa riqueza vá para a metrópole.
né, para os cofres portugueses, sejam exportadas para a Europa. Ok? Vamos para mais outro slide aqui. E a utilização da mão de obra do negro? Como é que ela entra nessa história? Tá certo? Os primeiros africanos, eles chegaram aqui no Brasil entre 1539 e 1542, certo? Eles vieram com o objetivo de substituir a mão de obra do índio. Como eu falei há pouco para vocês, aquelas tribos indígenas que ocupavam o litoral brasileiro, através desse contato com os portugueses e da escravização aos quais foram submetidos, né, praticamente foram exterminadas, certo? Então, era necessário encontrar um substituto para essa mão de obra. Perfeito? Então, foi pensado na mão de obra negra que, trazida da África, iriam ocupar aqui os engenhos de produção de açúcar. Alguns fatores explicam, de fato, a preponderância da mão de obra negra nos engenhos de produção de açúcar. Porque o governo português deu, de fato, grande importância à mão de obra do negro escravizado, né, nesse período inicial de colonização do Brasil. Então, vamos lá. O primeiro fator que explica a utilização da mão de obra do negro foi o tráfico de escravos da África para o Brasil, que promovia muita riqueza, tanto para os comerciantes que trabalhavam com esse tráfico, né, quanto para o governo português. Para o traficante, porque ele pegava esse negro na África por um preço bem baixo, digamos assim, e revendia esse negro aqui no Brasil, na colônia, por um preço bem mais alto, tendo bastante lucro com esse tráfico, com esse comércio. E para o governo português, porque os negros que entravam aqui, os traficantes responsáveis por eles deveriam pagar taxas e impostos ao governo português. Então, essa é uma das explicações, que referendam a utilização da mão de obra do negro africano durante todo o período colonial e imperial aqui no Brasil. Não foram só os portugueses que fizeram isso, tá? Outras nações também fizeram. Se especializaram no tráfico intercontinental de pessoas, no tráfico intercontinental de africanos. O Brasil também ficou tristemente conhecido por essa história. Haviam comerciantes brasileiros que criaram verdadeiras riquezas através do tráfico de pessoas. Negros que saíam da África, eram retirados da África e eram vendidos como escravos aqui no Brasil. O outro fator que explica a utilização da mão de obra africana aqui no Brasil foi a experiência acumulada pelos portugueses na produção de açúcar em algumas áreas do continente africano. Tá? Existiam algumas ilhas próximas da África que os portugueses já tinham lá uma experiência de produção de açúcar, utilizando a mão de obra do negro. Então, essa experiência foi trazida para cá, trazida para a colônia, tá? Para que aqui também essa experiência pudesse ser exitosa, pudesse dar certo. E a última explicação para a utilização da mão de obra do negro africano aqui no Brasil foi o apoio que o governo português e depois o governo brasileiro teve da Igreja Católica. Tá? A Igreja ela não se opôs à utilização da mão de obra do negro enquanto escravo. Né? De fato, a ideia que se tinha era que o negro ele não tinha, de fato, alma. Né? Era um bárbaro que adorava deuses ligadas a hostes demoníacas. Tá? Então, a retirada desse negro do continente africano, o seu batismo, tá? E trazer esse negro para a religião cristã, de fato era visto como a salvação da alma desse indivíduo, certo? E a escravização era vista como um mal necessário, tá? Para que o negro pudesse, de fato, conseguir a salvação, segundo o pensamento religioso da Igreja Católica na época,
era necessário ele sofrer, era necessário ele ser escravo. Mas nós sabemos que isso aí é uma ideia ideológica, quer dizer, é algo que a Igreja Católica tinha enquanto discurso, certo? Mas, de fato, o que a gente observava era a aproximação da Igreja ao poder secular, né, ao governo português e ao governo brasileiro, que tinha grandes interesses em continuar com a escravização do negro aqui no Brasil. Ok? E o tráfico de escravos, né? Como ocorria esse tráfico do continente africano para o Brasil? É bom a gente esclarecer que a escravidão ela já existia no continente africano, certo? Ela fazia parte da dinâmica social entre as diferentes comunidades africanas, tá? O branco, ele criou uma estrutura de exploração que adequou as características da escravidão no continente africano aos seus interesses. De fato, a escravidão na África, ela não foi uma criação do branco, tá? Guerras intertribais, guerras entre impérios, fazia com que os perdedores se tornassem escravos, né, das tribos vencedoras, dos impérios vencedores, certo? Então era uma prática que já existia no continente africano. O que fizeram os brancos, tanto portugueses quanto brasileiros e outros povos europeus? Eles apenas fizeram com que a escravidão tivesse uma dimensão muito maior, tornando ela uma experiência internacional, certo? Foi comum, por exemplo, os brancos, portugueses, holandeses, franceses, entrarem em acordo com alguns chefes tribais, instrumentalizar esses chefes, né, esses reis africanos com armas, para que eles pudessem prender negros, apressar negros, levar esses negros para os brancos, né, para os colonizadores, para que pudessem ser revendidos como escravos, certo? Então, essa foi uma dinâmica comum ao tráfico intercontinental de negros. O tráfico de escravos, ele ocorria principalmente através do Oceano Atlântico, né, que separa a América da África. E temos um cálculo de aproximadamente 4 milhões de negros escravizados que chegaram ao Brasil. Tá? O tráfico, oficialmente, ele só finalizou em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Tá? Mas mesmo depois dessa lei, em 1850, o tráfico de escravos para cá, ele continuou clandestinamente. Tá? Os traficantes, os comerciantes de escravos, eles criaram portos clandestinos de desembarque de negros, com o objetivo de fugir à fiscalização do Estado. Ok? Vamos ao slide. Aqui nós temos uma representação, um mapa, de onde estavam a maioria desses escravos e da onde eles eram retirados, certo? Nós temos aqui 3 áreas, basicamente, que foram consideradas grandes áreas exportadores de negros. O Golfo da Guiné, é essa parte mais ao norte, certo? A parte centro-ocidental da África, tendo Angola como principal porto exportador, e a parte oriental da África, tendo Moçambique como principal porto exportador. Esses negros saíam da África, eram levados da África até as regiões produtoras de açúcar no litoral brasileiro, aqui em Pernambuco, Recife, Olinda, na Bahia, Salvador e no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Vamos para outro slide. O mercado de escravos, certo? No Brasil colonial, os principais mercados de escravos, eles se encontravam nas regiões litorâneas, principalmente na região Nordeste e Sudeste, onde estavam os principais engenhos de açúcar. Aqui nós temos, voltemos aqui para o slide, aqui nós temos uma representação, uma imagem, na verdade, da obra de uma pintura de um francês chamado Jean-Baptiste Debré, que foi um francês que viveu aqui no Brasil no século XIX e que representou, através de suas telas,
o cotidiano aqui na colônia, certo? Aqui nós temos o mercado de escravos, nós temos aqui a representação desses escravos esperando compradores, né? E possivelmente aqui o comerciante, né? Que trouxe esses escravos para serem vendidos. Isso aqui é uma representação do cotidiano do tráfico de escravos aqui no Brasil nesse período. Os trabalhadores negros. No Brasil, tanto no Brasil colonial quanto no Brasil império, os negros escravizados, eles desenvolviam as mais diferentes atividades. Ou seja, todo o trabalho manual nesse período era praticamente desenvolvido por negros, por escravos. Aqui no Brasil, trabalho manual era visto como coisa de escravo, como coisa de negro. Para o branco, era até vergonhoso exercer algumas atividades manuais. Para vocês terem uma ideia, o simples fato de você carregar um embrulho na rua, né, era visto como algo vergonhoso. Por quê? Porque se pressupunha que era algo para ser feito por escravos, certo? Então, havia de fato um desmerecimento do trabalho manual aqui no Brasil, porque se percebia que o trabalho manual deveria ser feito por negros. E de acordo com as atividades desenvolvidas pelos negros aqui no Brasil, nesse período, a gente tinha algumas denominações. Nós tínhamos os escravos do eito, que eram os escravos que trabalhavam no campo, nas lavouras de produção de açúcar, nas lavouras de produção de café. Eram aqueles escravos fiscalizados de perto pela figura do feitor, que era uma espécie de capataz, que fiscalizava o trabalho dos escravos durante uma jornada de trabalho. Nós tínhamos também os escravos de ganho, que eram aqueles escravos que desenvolviam trabalhos nas ruas das cidades, vendendo produtos, né, trabalhando no comércio, carregando pessoas e mercadorias. Havia um trato, digamos assim, um acordo entre esses escravos de ganho e seus senhores. Nesse acordo, no final de uma jornada de trabalho, esses escravos eles deveriam levar para seus senhores uma determinada quantia em dinheiro, e o que sobrasse dessa quantia, o que fosse além dessa quantia, esse escravo poderia reter, poderia ficar com ele. Muitos escravos, inclusive, eles conseguiram amealhar, eles conseguiram economizar dinheiro para comprar a sua liberdade, para comprar a sua carta de alforria, certo? Voltando aqui para o slide, a gente tem uma representação de uma cena do Brasil da época, Brasil colônia, Brasil império, um conjunto de negros desenvolvendo algumas atividades, certo? Você tem aqui uma negra vendendo frutas, você tem aqui um outro negro oferecendo seus produtos a uma outra negra. Possivelmente eram escravos de ganho, certo? Que desenvolviam essas atividades nas cidades brasileiras. Você tinha também os escravos domésticos, que eram aqueles escravos que se dedicavam aos cuidados, né, do lar do seu senhor. Eram aqueles escravos que tomavam conta dos filhos dos senhores, eram aqueles escravos que faziam a comida do seu senhor, eram aqueles escravos que lavavam a roupa do seu senhor. Havia uma grande aproximação entre esse escravo, o escravo doméstico, e seus senhores. Por habitar o mesmo espaço, em algumas situações, foi criada uma certa intimidade entre eles. Tanto isso é verdade que algumas pesquisas demonstram que era mais comum um escravo doméstico receber uma carta de alforria do que um escravo do eito, por exemplo, né? O senhor, em algumas ocasiões, chegava a se afeiçoar a esse escravo, dando a ele liberdade. Liberdade definitiva. E as resistências? Será que o escravo aceitou pacificamente a sua condição? Muito pelo contrário, né? Foram diversas as formas de resistência encontradas pelo negro escravizado contra a sua situação de escravizado. Fugas, rebeliões, formação de quilombos, assassinato de senhores e feitores, suicídios. Talvez essas tenham sido a forma mais radical, né, do escravo se rebelar contra a sua situação. E tínhamos também aquelas formas mais
suaves, digamos assim, não tão violentas, como, por exemplo, a quebra de instrumento de trabalho. Era comum, por exemplo, o escravo, quando ia fazer uma atividade na lavoura, quebrar o instrumento de propósito para não trabalhar, né? Fazer corpo mole, para que não fosse cobrado tanto por parte do seu senhor em relação à atividade que iria desempenhar. Como exemplo, né, de rebelião, de resistência escrava, nós podemos citar aqui dois exemplos. O Quilombo dos Palmares, que foi formado na Serra da Barriga, em Alagoas, que teve como seu líder mais conhecido Zumbi dos Palmares, e que chegou a reunir aproximadamente 20 mil quilombolas, 20 mil negros fugidos. E esse quilombo ele só foi destruído em 1694. Nós temos hoje aqui no Brasil o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Em homenagem à resistência dos negros nesse quilombo e principalmente homenageando o seu grande líder, que foi Zumbi dos Palmares. Nós tivemos também como exemplo de resistência negra a revolta dos malês. Os malês eram um grupo de negros que professavam a religião islâmica, eram negros islamizados, né? E na cidade de Salvador, na Bahia, em 1835, eles fizeram uma revolta que contou com a participação de aproximadamente 600 negros. Essa revolta trouxe para a população branca de Salvador muito medo, porque um dos gritos de guerra, digamos assim, desses negros era a morte aos homens brancos. Ok? Vamos para outro slide. E o fim da escravidão, né? Como é que se deu o fim da escravidão aqui no Brasil? Nas últimas décadas do século XIX, a escravidão aqui no Brasil, ela já vinha apresentando algumas fragilidades, tá? Tanto isso é verdade que em algumas lavouras de produção de café no sudeste do país, já se utilizava, enquanto mão de obra, o trabalho assalariado. Eram principalmente trabalho dos imigrantes europeus que na segunda metade do século XIX, começavam a chegar em grande quantidade ao Brasil. Tá? Então, era uma instituição, a escravidão, que já apresentava suas fragilidades. Mas alguns fatores contribuíram muito para acelerar o fim da escravidão aqui no Brasil. Entre esses fatores, nós podemos citar, né, a resistência do próprio negro, do próprio cativo, como eu falei há pouco, né? Fugas ocorreram em todo o período de vigência da escravidão, mas no final do século XIX, essas fugas elas aumentaram muito de intensidade, a ponto que o próprio governo brasileiro e os senhores não conseguiram ou tiveram dificuldade de controlar. Nós tivemos também a adesão de parte da sociedade civil brasileira a favor da abolição da escravidão. A escravidão passou a ser vista como contrária à condição humana. E os movimentos abolicionistas, né, as sociedades abolicionistas que apoiavam os escravos na sua luta pela liberdade. Nós podemos citar aqui alguns representantes desses movimentos abolicionistas. Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Aristide Lobo, Manuel Quirino, que em sociedades abolicionistas eles incentivavam a fuga de escravos, davam abrigo a escravos e até mesmo incentivavam a formação de quilombos. O fim da escravidão aqui no Brasil atendeu aos interesses da classe dominante. Podemos citar a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1885, né? E a Lei Áurea, que deu, em 13 de maio de 1888, liberdade definitiva a todos os escravos. Com o fim da escravidão no Brasil, os negros libertos foram, de fato, abandonados. Não havia um projeto de inserir esse negro na sociedade brasileira, certo? A escravidão no Brasil, que durou mais ou menos 300 anos, marcou profundamente a nossa sociedade, e principalmente o povo negro, que ainda hoje sentem na pele as consequências desse legado. O racismo,
as diversas formas de violência, o subemprego, a subescolaridade, demonstram a necessidade de políticas públicas que possibilitem ao negro o pleno exercício de sua cidadania. Ok, meus amigos, minhas amigas, essa foi a aula de hoje. A gente orienta que vocês pesquisem mais sobre o assunto, vocês têm um livro didático na casa de vocês, para aprofundar mais o conhecimento sobre essa instituição que marcou profundamente a nossa sociedade. Nos vemos em uma outra aula.